Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um homem de meia idade estava sentado tranquilamente num café em Paris, era 1888, abriu o jornal e, de repente, na seção necrológica, ele encontrou a referência à morte de Alfred Nobel. E tinha um título brutal: O Mercador da Morte morreu. E o texto era ainda mais duro. Dizia assim: um homem que enriqueceu inventando formas cada vez mais eficazes de matar. Por quê? Porque o Alfred Nobel inventou a dinamite. Mas tem um detalhe importante. O homem que estava lendo era o Alfred Nobel. E tinha 55 anos e não tinha morrido. Quem tinha morrido tinha sido seu irmão, Ludwig. Eles eram suecos. E um jornalista confundiu os nomes e o erro se espalhou pela Europa. Imagina a cena. A gente leu no jornal que morreu. Morreu o Padre Milton? Bom, não morri. E agora, o interessante é que ele sempre se tinha visto como um benfeitor. A dinamite tinha ajudado a construir estradas, abrir túneis, avançar o progresso. Mas agora ele lê como o mundo vai lembrar dele. E eu pensei nisso para considerar hoje, fazer a nossa oração sobre esse tema que é o apostolado. Existe uma preocupação, eu diria, vaidosa com deixar um nome. O Nobel ficou preocupado que ele fosse ser conhecido como um mercador da morte. Existe também uma preocupação legítima, profundamente cristã, está muito ligada com a nossa condição de batismo, de sermos continuadores daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo começou faz 20 séculos. Aquilo que a gente lê no Evangelho de São Lucas, quando Jesus convoca os apóstolos, dá poder e autoridade e envia a pregar o reino de Deus. Jesus chama os 12 pelo nome, porque Jesus sempre chama pelo nome, e envia não para deixar um nome, não para eternizar um nome. É interessante porque os 12, os apóstolos, que a gente conhece os nomes, eles são transitórios, passaram. Mas são chamados a colaborar em alguma coisa que não passa, que é o reino de Deus. Então, de alguma maneira, essa preocupação de deixar o nome, como nós vamos ser lembrados, deixar um legado, isso é humano e pode, de alguma maneira, ser elevado a essa categoria sobrenatural. De fato, se você se lembra, o livro Caminho começa, o primeiro ponto, dizendo assim: que a tua vida não seja uma vida estéril, sê útil, deixa rasto, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rasto viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. E incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Quando ele diz que a tua vida não seja uma vida estéril, não está dizendo que nós necessariamente temos que ser famosos, conhecidos. O Alfred Nobel era um químico, era um empresário brilhante,
incansável, parece que era um homem desses incansáveis, produtivo. Mas como a gente lia no início lá, quando ele deparou com a notícia da morte dele e como ele era lembrado, seria lembrado, ele percebeu que a vida dele não podia ser interpretada como uma vida estéril, pior que uma vida estéril, uma vida nociva, mercador da morte. Ele precisava se preocupar em deixar alguma coisa positiva que continuasse depois da morte. E aquele choque que ele teve vai perseguir durante os últimos os últimos 8 anos da vida dele. Ele precisava reescrever a própria história, reescrever o legado, fazer alguma coisa que o redima. Ele leu a notícia lá da morte dele, em 1888. Novamente em Paris, 27 de novembro de 1895, ele já está com 62 anos, está doente, está cansado, sabe que está morrendo. Então ele escreve o testamento de próprio punho. E quando ele morrer, a família vai descobrir horrorizada o conteúdo. Por quê? Porque ele era riquíssimo e não tinha filhos, ou seja, eu imagino que todos os sobrinhos lá estavam fascinados por aquilo que viria. Mas ele deixou 94% da fortuna dele, que era uma quantia, não sei, de milhões de euros, se fosse hoje em dia, para instituir um fundo. E os rendimentos desse fundo deveriam financiar esses prêmios que nós conhecemos. O prêmio Nobel, que se dá para física, química, medicina, literatura. Bom, a família ficou furiosa, dá para imaginar. Os parentes tentaram entrar na justiça e, afinal de contas, esperavam receber uma montanha de dinheiro, não receberam tanto. E o fato é que contestaram o testamento, mas no final o testamento foi válido. E ele vai morrer no dia 10 de dezembro de 1896, ou seja, praticamente um ano depois de ter feito esse testamento. Ele vai morrer em Sanremo, ele morava na Itália. Sanremo, quem gosta de música talvez lembra, tem o Festival de Sanremo, todo ano, daqui a pouco vai começar o Festival de Sanremo. O fato é que ele agora tinha 63 anos, morre sozinho, e nunca se casou, não teve filhos. E o legado dele é o prêmio. E eu tenho certeza que quando eu falei Alfred Nobel, vocês imediatamente pensaram no prêmio, não na dinamite. Então veja, esse homem que não tinha fé, ele tinha nascido em uma família luterana, mas depois se fez agnóstico. Mas ele pensou em reescrever a história, deixar um legado. Provavelmente a gente não vai ter um nome tão grande. Eu não sei se alguma de vocês vai receber o prêmio Nobel. Já seria interessante, na verdade? E agora, mesmo que você não receba, você pode deixar alguma coisa ainda maior. A história começava num café. Vamos pensar num café. Talvez uma de vocês tomando um café com as amigas depois da aula, conversando de maneira agradável, bem-humorada, estágio. De repente, uma amiga faz uma confidência com você. No fundo, às vezes parece que a gente corre e não sabe bem para quê. Você já não sentiu isso? Talvez alguém tenha dito isso para você. E sem discurso, sem moralismo, você responde com simplicidade. O apostolado que eu estou dizendo aqui leva essa marca que São José Maria costumava apresentar, amizade e confidência. Essa pessoa que se confidenciou com você, você também faz uma confidência com amizade e vai falar, não sei, por exemplo, você sabe que eu faço nessas horas? Que eu também sinto isso, para que eu estou correndo, para que eu estou fazendo tudo isso? Eu sempre me coloco diante de Deus e pergunto, Senhor, o que o Senhor espera de mim nisso? Não é uma pregação, não é que você vai subir em cima da cadeira e começar a recitar um salmo, não. É abrir uma fresta. E às vezes, esse comentário que você faz
vai ficar ecoando positivamente, como aconteceu lá, quando ele leu que ele tinha morrido. E que ele ia ser lembrado depois da morte como o quê? O mercador da morte, por ter inventado a dinamite. Bom, o legado dele, do Alfred Nobel, é impressionante. Tem alguém que ganha o prêmio também. Mas o que é isso comparado com ajudar alguém a ser feliz por toda a eternidade? Quer dizer, o apostolado, ele fundamentalmente é fazer as pessoas felizes. É ajudar que as pessoas encontrem nessa vida uma felicidade, e uma felicidade que vai até a vida eterna. Então, isso sim, é uma coisa imperecível. Quer dizer, quando Jesus Cristo enviou os apóstolos para anunciar o Evangelho, aliás, é bom sempre lembrar que Evangelho significa boa nova. Essa boa nova. Qual que é a grande boa nova? A boa nova é que Deus está conosco. A boa nova é o que a gente reza sempre antes de começar a meditação, que Deus nos vê, que Deus nos ouve, que a gente pode estar com Deus todos os dias. Quer dizer, Nosso Senhor, quando enviou os apóstolos a proclamar o Evangelho, não estava difundindo uma ideia, uma filosofia de vida. Não. Ele estava difundindo, os apóstolos estavam difundindo o quê? Existe uma felicidade perfeita, sem fim, e está ao nosso alcance. Não é uma coisa complicada. Aliás, é interessante pensar que as últimas palavras que Jesus Cristo pronuncia antes de subir ao céu é um envio apostólico. Ele fala para os apóstolos: Ide, ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Fazer apostolado é ajudar as pessoas a encontrar a felicidade que não termina. Você já imaginou a felicidade, a alegria de ter ajudado alguém a chegar no céu? Imagina, você pensa uma pessoa que você quer bem, uma amiga, que porque você interveio na vida dela, na história dela, de repente você está no céu, e ela está no céu também. Felicidade perfeita e sem fim. Agora, isso é alguma coisa que está ligada com a nossa própria vocação batismal. Quer dizer, todo batizado é um apóstolo. Tanto que o prelado da obra, o Dom Fernando Ocares, ele gosta de lembrar para a gente: nós não fazemos apostolado, nós somos apóstolos. É diferente. Quer dizer, o texto que eu li aqui, que são as últimas palavras de Jesus Cristo, antes de subir ao céu, estão no imperativo: ide, ensinai. Quer dizer, não é uma coisa opcional. Para algumas pessoas. Tem pessoas, talvez, que são mais entusiastas, que são mais comunicativas. Não. E interessante, hein? Nosso Senhor não está se referindo só àqueles 12. Pedro, Tiago, João. Porque diz assim: eu estarei todos os dias até o fim do mundo. São Pedro não ficou até o fim do mundo, já morreu há muito tempo. São João. Quer dizer, ele está falando para você, para mim, em 2026, nos séculos para frente. Nosso Senhor vai estar acompanhando sempre essa atividade apostólica. E quando você, nesse contexto de amizade e de confidência, aproxima alguém de Deus, acontece aquilo que São José Maria diz num ponto do livro Sulco, que quando a gente faz apostolado, se trata de fazer felizes, muito felizes as pessoas. O que é fazer apostolado? É fazer as pessoas felizes. E esse legado apostólico, essa ação apostólica, tem uma dinâmica multiplicadora. Quer dizer, a alma salva, por sua vez, vai ter uma influência sobre outros e outros, perpetuando uma espécie de cadeia até o fim dos tempos. Essa dinâmica é incomparavelmente maior que com a dinamite, na verdade. É interessante que o Nobel, ele escolheu o nome por causa da palavra grega, dynamis, que é força, poder. Então, a dinamite tem uma potência superior, infinitamente superior à pólvora. A pólvora já era antiga, mas a dinamite é um negócio
tremendo. E, de fato, há um dinamismo no apostolado que está naquele ponto, o ponto número 1 de caminho que eu lia com vocês. Mas repara, eu vou ler de novo, e repara como tem algumas palavras que são, digamos assim, até fortes. Assim, que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rasto, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor, apaga com a tua vida de apóstolo, rasto viscoso e sujo, que deixaram os semeadores impuros do ódio. Em seguida, alguns verbos. Incendeia todos os caminhos da terra, com fogo de Cristo que levas no coração. E esses termos são termos do próprio Cristo. Eu vim trazer fogo à terra, ele dizia. Interessante. O Senhor falava esse fogo. A gente pode pensar nessa representação do coração de Cristo, que é um coração em chamas, pegando fogo, né? Então Nosso Senhor vem trazer esse amor que tem essa potencialidade, essa força, essa dinamis, como a dinamite, digamos assim, mas só que não destrutiva, mas de chegar a todas as partes. Então, a gente pode se perguntar, talvez lendo, relendo esse ponto número 1 de caminho, será que eu tenho preocupação apostólica? Veja, é natural que no momento que você vive, você tenha preocupação com as tuas notas, com o teu currículo, com os teus estágios. Às vezes você pode pensar num intercâmbio. Mas será que você se interessa pela felicidade das pessoas com quem você convive? Aquelas pessoas que você quer bem, aquelas pessoas que você chama de amigos e amigas. Posso falar de amizade. Se a gente quer bem uma pessoa, a gente quer o melhor. E, portanto, você escuta sem pressa, você não tem só, digamos assim, um relacionamento superficial. Você quer o melhor, e quer conhecer, e quer bem as pessoas. E para isso não é necessário abandonar a excelência profissional. O Nobel não deixou de ser um químico nem um empreendedor. Só que a partir do momento que ele leu que ele tinha morrido e que ele ia ser lembrado como o mercador da morte, ele começou a se perguntar: mas será que eu não posso ajudar as pessoas a viverem melhor? Mas é interessante nessa história que, claro, dá para perceber, foi importante aquilo que ele leu no jornal. Mas sempre tem uma pessoa, apostolado, amizade e confidência. Ou seja, não é alguma coisa automática, sei lá, como se fosse o algoritmo lança um monte de ideias e as pessoas... Não. A pessoa, a amizade, o amigo, a amiga, o confidente, ele sempre intervém. E teve uma pessoa que foi decisiva nesse despertar da consciência dele. Ele era um homem muito rico e vivia lá nas fábricas, cercado de operários, mas ele não partilhava a vida dele com ninguém. E ele sabia que a dinamite tinha um uso pacífico. Ele tinha pensado nos túneis, os canais, mas também era usado na guerra. Claro que era usado na guerra. E ele acreditava, ele se tranquilizava a consciência pensando assim: bom, se todo mundo tiver dinamite, não vai ter guerra. Ninguém vai usar fazer a guerra, porque é uma arma tão destrutiva que... E ele assim ia, por assim dizer, tranquilizando a consciência. Então entra uma pessoa em cena, que é uma condessa, Berta von Suttner, que era uma austríaca que trabalhou como secretária dele, poucos meses. Mas depois eles estabeleceram um contato, sobretudo epistolar, durante muitos anos, quase 20 anos, escreviam. E ela, com muita paciência, ela procurou despertar a consciência, a Berta. Ela, por assim dizer, não desistiu do Nobel. No começo ele achava graça, ela era pacifista. Eu falava: isso é coisa de sonhador. Ser pacifista é coisa de sonhador.
é aberta. Como a gente deve fazer no apostolado, ela insistia na verdade. Então, carta após carta, ela ia mostrando a contradição dele. Que, afinal de contas, ele queria a paz. Não era pacifista? Queria a paz, uma paz mais teórica que prática, mas estava fornecendo os instrumentos para a guerra. E ela não deixou ele acomodado nas justificativas, que a dinamite servia apenas para o progresso. Então, a notícia da morte dele, da morte que não era morte, quem tinha morrido tinha sido seu irmão, foi importante. Mas talvez não tivesse tido o efeito que teve sem a influência dessa mulher. Eu penso que isso no apostolado tem uma aplicação imediata. Não basta aquilo que uma pessoa ouve, não basta aquilo que uma pessoa lê. Por mais impacto que possa ter, sempre é necessário que entre um amigo, uma pessoa que fale de coração a coração. E foi essa amizade perseverante que fizeram com que ele redigisse aquele testamento já perto da morte. Será que a gente não pode fazer a mesma coisa? Você não pode fazer a mesma coisa nesse seu apostolado de amizade e confidência? Continuar amiga, claro. Continuar amiga. Continuar coerente. Continuar rezando. Continuar vivendo com alegria. Mas, como fazem os amigos? Podendo ajudar e podendo ajudar a questionar. Quer dizer, o que você está fazendo na sua vida? O que você está fazendo na sua vida? E claro, não se trata de você, para isso, adotar uma postura artificial. O apostolado é tudo menos artificial. Por isso apostolado, amizade e confidência. O que é fazer apostolado? É ser autenticamente amigos das pessoas. Porque, afinal de contas, se nós estamos convencidos de que encontrar Cristo foi para nós a melhor coisa que aconteceu, é isso que a gente quer para as pessoas que a gente quer bem. Não teria sentido o contrário? E nesse sentido, eu tinha lido no começo da meditação o primeiro ponto do livro Caminho, voltei a ler. Agora eu queria ler o primeiro ponto do livro Sulco, que é interessante também. Eu vou ler devagar, porque acho que pode ajudar a gente a fechar essas ideias e, sobretudo, pensar, será que a ideia do apostolado está bem encaixada na minha vida? Eu entendo o que é fazer apostolado de amizade e confidência, mas eu leio aqui o ponto de Sulco, que diz: são muitos cristãos persuadidos de que a redenção se realizará em todos os ambientes do mundo e que deve haver almas, não sabem quais, que com Cristo contribuam para realizá-la. Mas eles a veem a um prazo de séculos, de muitos séculos. Seria uma eternidade se levasse a cabo ao passo da sua entrega. Assim pensavas tu, até que vieram acordar-te. Acordar-te está entre aspas. Como uma pessoa que estivesse dormindo, ou distraída, ou mais ou menos comodamente, com aquela desculpa: olha, eu inventei a dinamite, o dinheiro não tem bandeira, eu vendo para os russos, vendo para os britânicos, vendo para os franceses. Depois, o que eles vão fazer com a dinamite não é problema meu. Então, o que é interessante de a gente pensar é que, às vezes, a gente tem algumas desculpas assim. E uma desculpa é essa que São José Maria apresenta aqui. Nós estamos persuadidos de que essa redenção, essa difusão da Boa Nova vai chegar a toda parte, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho. Então a gente pensa, bom, isso vai chegar. Agora, eu não sei quem vai fazer isso aí. Tem algumas almas, não sei quais, que vão se dedicar a isso. Agora, se as coisas fossem no ritmo da nossa preocupação apostólica, São José Maria diz assim, ao ritmo da nossa entrega, ele demoraria muitos séculos. Alguém pode dizer, bom, já são 20,
De fato, já são 20 séculos. E eu gosto de pensar sempre que aquilo que começou com os 12 apóstolos continua, de alguma maneira, se difundindo. Pensando na dinamite, a gente pode pensar uma onda como se fosse uma explosão, alguma coisa que vai chegando a toda parte. E chegou até nós. Nós recebemos a fé cristã que vem dos apóstolos. E, de alguma maneira, nós somos apóstolos. Nós temos que continuar tudo isso. E não podemos simplesmente cruzar os braços e pensar, alguém fará isso. Assim pensavas tu até que vieram acordar-te. O Alfred Nobel era um homem sem fé. Aquele choque que ele teve podia ter levado ele ao desespero. Mas foi importante a Berta von Suttner aí, que ela, mostrando a contradição que ele tinha na vida dele, e que ele precisava fazer alguma coisa. Ele precisava fazer alguma coisa. De fato, nas cartas, parece que é isso que ela vai mostrando, e que ele vai chegando a essa conclusão. Ele precisava fazer alguma coisa. E fez. Ele fez alguma coisa, uma coisa que, aliás, foi tão eficaz que todos nós lembramos dele pelo prêmio, não pela dinamite. Como seremos lembrados no fim da nossa vida? Ou nem seremos lembrados? Talvez o nosso nome fique, na verdade. Talvez não fique, se perca. Ou fique, mas pouca gente saiba. Sempre penso assim, você sabe quem foi a pessoa na rua que você mora, cujo nome é a rua que você mora? Eu não sei quem foi lá. A rua que eu moro, sinceramente não sei. Mas ele sabe que você é uma pessoa muito famosa. Mas a pergunta mais importante, e que talvez não dê nome de rua, é considerar, será que eu consegui ajudar alguém a ser plenamente feliz? A chegar à felicidade do céu? De uma maneira comum, sem deixar de ser você mesma, sem fazer nada de estranho. O apostolado. É maravilhoso o apostolado. De alguma maneira enche o nosso interior desse anseio que a gente tem de deixar uma marca, um legado. Até um homem sem fé tinha essa preocupação. Deixar uma marca. Como eu quero ser lembrado? Agora, como a gente transcende, como a gente tem a certeza da vida eterna, a gente saber que alguma coisa que a gente vai fazer é para sempre. O prêmio Nobel não é para sempre. E tudo que a gente pode fazer aqui, por assim dizer, termina, tem prazo de validade, menos o apostolado. O apostolado não, o apostolado fica, o apostolado permanece. Então, vamos considerar tudo isso, e pode ser uma boa forma de começar o ano, porque agora já vai, na prática, começando o ano, começa o ano acadêmico, vocês vão tendo as aulas já, começa o semestre, e pensa, se você tem feito o apostolado, mais ainda, lembrando que falava o prelado da obra, nós não fazemos apostolado, nós somos apóstolos. Se você tem essa consciência, que sem ser especial, não é que você vai ser uma pessoa fora de série, uma influencer que vai fazer... Não. Amizade, confidência, quer dizer, abrindo a tua alma, falando aquilo que você faz, aquilo que as coisas custam também para você, para mim, e sempre contando com uma ajuda, que é a ajuda de Nossa Senhora. Interessante, sempre que se fala dos apóstolos, se fala de Nossa Senhora, sobretudo a partir que Jesus sobe ao céu, Nossa Senhora vai ser ponto de referência. Então, quando a gente reza que Nossa Senhora é Rainha dos Apóstolos, não é simplesmente um título honorífico, é que, de fato, Nossa Senhora, nesse processo, essa onda de difusão 3D, que é a evangelização, que é o apostolado, Nossa Senhora está no núcleo mais interior, mais inicial, está com os primeiros 12, animando e sendo esse fator fundamental. Foi uma mulher aqui decisiva na mudança de vida do Nobel. Será que você não pode ser decisiva
na abundância de alguém, sobretudo aquelas pessoas que você quer bem. Pensa nessa ideia, apostolado de amizade e confidência. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.